Obrigado. Bom dia a todos os presentes, bom dia à mesa. E é interessante nós estarmos aqui tratando a respeito do MST. Para começar, o que é o MST? É um movimento de trabalhadores pobres e sem terra, trabalhadores que necessitam da terra para produzir e etc. Mas se você analisar a situação atual do Brasil, o MST é de longe um dos maiores latifundiários no país, que controla uma quantidade imensa de terras, mas mesmo assim não produz absolutamente nada. É totalmente improdutivo, ao contrário do agronegócio que eles gostam tanto de demonizar e atacar. Um agronegócio que, na realidade, infelizmente, é o grande motor da economia brasileira. E eu digo infelizmente porque o Brasil está em uma situação deplorável industrialmente, no que se diz respeito a todas as áreas, de modo que o agronegócio é obrigado a carregar o piano da economia brasileira nas costas, sozinho e sendo frequentemente atacado. É interessante dizer sobre o MST também que ele tem essa tradição de luta campesina marxista que já foi observada na história do mundo muitas vezes, não é nenhuma novidade para ninguém aqui. Podemos citar o exemplo da Revolução Russa, em que as massas camponesas foram insufladas e isso resultou em 6 milhões de mortos na Ucrânia, apenas pela fome, e mais milhares e milhares de mortos devido a fuzilamentos, condução de pessoas para gulags e etc. Podemos citar o exemplo da China também, que foi ainda pior, onde houve uma verdadeira revolução campesina e o resultado disso foram mais de 60 milhões de mortos. Mas, se alguém achar que eu estou buscando exemplos muito antigos, exemplos de fora da nossa realidade, eu posso trazer aqui o exemplo da nossa vizinha, a Venezuela. Na época em que Hugo Chávez ainda estava vivo e havia começado a mandar na Venezuela, ele começou um processo de desapropriação de fazendas, de estatização de fazendas. E agora, anos depois, o que nós vemos? O resultado da população passando fome, vivendo em miséria, buscando se refugiar no Brasil. E o que dizem os comunistas, o que dizem os bolivarianos? Dizem que a culpa é dos empresários, dizem que a culpa é dos americanos. Eles vão, destroem a economia agrária do país, estatizam tudo e colocam a culpa no capital financeiro internacional. E aqui em Minas Gerais, nós vemos alguma coisa muito diferente? Bom, senhores, eu percebo que o Pimentel tem de relação com esses movimentos, de relação com o MST, não é nenhuma vontade de melhorar a vida daquelas pessoas, de trazer prosperidade, de garantir uma vida digna. Afinal, se o objetivo dele mesmo é a reforma agrária, por que, então, essa reforma agrária não aconteceu nos 13 anos de governo do PT? A reforma agrária, inclusive, que o MST prega, é uma das coisas mais retrógradas que nós temos no mundo atualmente, porque eles pregam essa visão romantizada do homem no campo, que vai plantar para subsistência. E, senhores, eu sinto dizer, isso é uma total falácia, é uma ideia totalmente retrógrada. A tendência no mundo é que commodities agrícolas tenham seu preço reduzido, devido a melhoramentos de produção, melhoramentos de técnica, que tornem os produtos mais baratos e mais acessíveis para a população. Nós temos observado isso ao longo da história, com a crescente queda do preço de alimentos, que tornou agora a fome no mundo um problema de ordem muitíssimo menor do que era, por exemplo, há 30 anos atrás. Então, a ideia que o MST prega, além de ser criminosa, contrária à propriedade privada, ela também é extremamente retrógrada. Então, para concluir, qual que é o objetivo do Fernando Pimentel com esses assentamentos do MST, se não é trazer a prosperidade para ninguém? Bom, se vocês observarem, a maioria dos assentamentos do MST, não só em Minas, mas como no Brasil inteiro, são localizados aonde? Às margens de rodovias, em pontos estratégicos, alguns assentamentos próximos a capitais, alguns assentamentos realmente a poucas dezenas de quilômetros de capitais, que funcionam como um verdadeiro estoque de militantes
para que, por exemplo, o Pimentel possa mandar até lá um ônibus, convocá-los e aí coagir os deputados que estejam contrários a ele em alguma votação, em alguma questão numa Assembleia Legislativa. Aqui em Minas nós vemos isso com muita clareza. O Pimentel usa esses assentamentos, usa esses sem-terras com o objetivo de coagir os deputados. Semana passada nós vimos esses criminosos do MST atacando o deputado Arantes, ameaçando de morte, fazendo tudo que se tem direito. Agora eu creio que as coisas mudaram. Agora eu creio que nós não temos mais um governador petista que vai dar resguardo a essas pessoas. E poderemos finalmente ver a lei sendo aplicada, tanto na questão da fazenda dessa senhora sentada na minha frente, como em mais centenas de questões geradas por esse movimento criminoso que só tem espalhado realmente violência e discórdia em nosso Estado e em nosso país. Obrigado.